Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos. Estamos iniciando aqui no canal mais um podcast Lições Bíblicas Dominical. Como sempre tenho dito, aqui nós estamos trazendo todo domingo um estudo bíblico da Palavra de Deus. A lição que nós vamos estudar hoje tem o seguinte título: A peregrinação de Israel no deserto até o Sinai. Antes da gente iniciar o estudo de hoje, nós queremos pedir para vocês que têm sempre aqui nos acompanhado uma ajuda aqui no canal. Então é importante que você colabore conosco para que o nosso vídeo alcance mais pessoas. Primeiramente, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber uma notificação sempre que postarmos um vídeo novo no ar. Também deixe o seu gostei, porque é importante para que o algoritmo do YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e assim ele estará oferecendo para mais pessoas. Compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar o estudo de hoje. Então pegue um papel, uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. Texto áureo. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Verdade prática. Os erros e pecados de Israel servem-nos de alerta, para que não venhamos a cometer os mesmos enganos. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 1 até o 6. Números, capítulo 11, versículo 1 até o 3. Que diz assim: Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Introdução. Há muitos crentes que fazem a seguinte indagação: por que estudar as lições do Antigo Testamento, sendo nós cristãos da Nova Aliança? A resposta a esta pergunta se encontra na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 12. Os fatos do Antigo Testamento são como figuras. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6 e o 11, nos alertando para que não venhamos a cometer os mesmos erros que o povo de Deus cometeu no passado. Então, estude com afinco cada lição deste trimestre e jamais siga os caminhos da desobediência, rebeldia e idolatria trilhados por Israel no deserto. Na lição de hoje, estudaremos a caminhada do povo de Deus até o Sinai. Veremos como Deus guiou e sustentou seu povo que foi infiel, murmurador e idólatra. O Senhor
permaneceu fiel e cuidando dos israelitas. Primeiro tópico: Israel peregrina pelo deserto. Em primeiro lugar, Israel chega a Mara. Êxodo, capítulo 15, versículo 23. O povo de Deus estava finalmente livre dos egípcios e começava sua caminhada pelo deserto, a caminho de Canaã. Depois da travessia do Mar Vermelho, os israelitas foram conduzidos por Moisés até o deserto de Sur. Eles andaram 3 dias pelo deserto e as águas que encontraram em Mara eram impróprias para beber. Descontente, o povo começou a murmurar contra Moisés. Na verdade, eles não estavam reclamando de Moisés, mas de Deus. Êxodo, capítulo 16, versículo 7 e o 8. Muitos podem pensar que estão reclamando do seu líder, mas na verdade estão reclamando contra aquele que delegou autoridade ao líder, Deus. A murmuração é uma característica negativa daqueles que não confiam no Senhor. Moisés confiava na providência do Pai. Então ele orou e Deus lhe mostrou um lenho. Moisés jogou o lenho nas águas e elas se tornaram boas para o consumo. Segundo o comentário bíblico Becum, assim como Deus curou as águas amargas de Mara, assim ele curaria Israel, satisfazendo-lhes as necessidades físicas e, mais importante que tudo, curando o povo de sua natureza corrompida. Israel era uma massa de gente briguenta e sem fé, que precisava ser lapidada pelo Senhor para que se transformasse em uma nação santa. A lapidação veio com as provações rumo ao Monte Sinai. Em segundo lugar, rumo ao Sinai. Êxodo capítulo 16 e o versículo 1. Depois de Mara, os israelitas foram para Elim e em seguida para o deserto de Sim, que ficava entre Elim e Sinai. Êxodo capítulo 19, versículo 1 e o 2. Esse é um lugar inóspito, repleto de areia e pedra, porém, um local perfeito para Deus tratar do seu povo. Diante das dificuldades, o povo volta a murmurar e quer, mais uma vez, retornar ao Egito. Êxodo, capítulo 16, versículo 2 e o 3. Mas Deus é bom e misericordioso. Ele, mais uma vez, supriu as necessidades do seu povo. Talvez você esteja sendo também provado pelo Senhor. Este é um momento difícil, mas, em vez de murmurar, adore ao Senhor. Você, assim como Israel, verá o sobrenatural de Deus em sua vida. No deserto de Sim, Deus envia o maná ao seu povo. O maná não foi um fenômeno natural, como alguns cogitam. Foi uma previsão especial de Deus. Esta previsão apontava para Jesus, o pão vivo que desceu do céu. João, capítulo 6, versículo 31 ao 35. Reflexão. O maná não foi um fenômeno natural. Foi uma provisão especial de Deus. Esta provisão apontava para Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Comentário de Antônio Gilberto. Deus sustentou seu povo através do deserto, não somente com pão, mas também com carne e água. Em Refidim, Deus fez água jorrar da rocha. Êxodo capítulo 17, versículo 1 ao 7. Ele é o nosso provedor. Salmo de número 23 e o verso 1. Tudo que temos vem do Senhor, por isso devemos ser gratos a Ele pela provisão. Depois de partir de Refidim, o povo, sob a orientação de Deus, caminhou até o Monte Sinai, onde os israelitas receberam a lei do Senhor. Segundo tópico, Israel no Monte Sinai.
Em primeiro lugar, o Monte Sinai. Êxodo, capítulo 19, versículo 2. Este é um lugar especial para todo o povo de Deus. Ali, Deus revelou-se de modo especial a Moisés e a Israel, e lhe entregou os 10 mandamentos. Ali, os israelitas tiveram a revelação da glória e da santidade do Todo-Poderoso. Tiveram também a revelação da sua natureza, da sua lei, da expiação do pecado, da vontade divina e do seu culto. Todo o livro de Levítico, que trata do ministério e do culto ao Senhor, teve o seu desenrolar no acampamento do Sinai, ao pé do monte. A distância do Sinai a Canaã é de quase 500 quilômetros e seria percorrida em um curto prazo pelos israelitas, mas, infelizmente, levou 38 anos. A demora decorreu como parte do julgamento divino dos pecados de incredulidade, murmuração, rebelião e desvio dos israelitas. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 14 e o 15. Reflexão. Muitos pensam que idolatria é somente adorar a imagens de escultura. Todavia, um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida humana. Comentário de Antônio Gilberto. Em segundo lugar, a permanência no Sinai. No Sinai, Israel permaneceu, conforme as determinações do Senhor a Moisés, cerca de 11 meses. Durante sua permanência ali, Israel caiu no abominável pecado da idolatria do bezerro de ouro. Êxodo, capítulo 32, versículo 1 ao 8 e versículo 25. Com a idolatria veio a obscenidade, a imoralidade e a prostituição. Este horrível pecado de Israel é mencionado várias vezes através da Bíblia, sempre de modo infame, como em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Apesar de Israel ter falhado, o eterno propósito salvífico de Deus não falhou. Efésios capítulo 3 e o versículo 11. Terceiro tópico: a idolatria dos israelitas. Em primeiro lugar, o bezerro de ouro. Êxodo capítulo 32, versículo 2 até o 6. Moisés e Josué subiram ao Monte Sinai para se encontrar com o Senhor e receber dele as tábuas da lei. Ali, eles ficaram muitos dias, e o povo, com pressa em saber notícias, começou, mais uma vez, a reclamar e a especular a causa da demora de Moisés e Josué. Não levou muito tempo para que uma grande confusão fosse formada. O povo, liderado por Arão, deliberadamente contra o Senhor, construindo um bezerro de ouro para ser adorado. Diversas passagens bíblicas relacionam o ídolo aos demônios e o culto idólatra ao culto diabólico. Levítico capítulo 17 e o versículo 7. Os ídolos sempre foram laços para o povo de Israel, a quem Deus elegeu como seu povo peculiar aqui na terra. Em segundo lugar, cuidado com a idolatria. A palavra de Deus, em 1 João, capítulo 5 e o versículo 21, nos adverte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. O crente deve estar vigilante contra a idolatria. Muitos pensam que a idolatria é somente adorar a imagens de escultura. Todavia, um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida humana. Alguma coisa tem ocupado o lugar do Senhor em seu coração? Peça a ajuda do Pai e livre-se
imediatamente de toda idolatria. O apóstolo Paulo adverte a igreja de Corinto para não se envolver com a idolatria, como o povo de Israel no deserto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, versículo 19 ao 21. Em terceiro lugar, a idolatria no coração. O profeta Ezequiel adverte-nos sobre isso em capítulo 14, versículo 2 ao 4 e o versículo 7 do seu livro. O primeiro mandamento do Eterno, em Êxodo capítulo 20 e o versículo 3, ordena: não terás outros deuses diante de mim. Israel, antes de ser liberto e resgatado da escravidão do Egito, pecou contra o Senhor, adorando a falsos deuses. Isaías capítulo 24, versículo 2 e o 15. Gênesis capítulo 35, versículo 2 e o 4. Deus conhece o coração do homem e sabe da sua propensão à idolatria. Precisamos vigiar, pois somente Deus deve ser o único dominador e rei em nosso coração. Conclusão. O Salmo de número 106 relata os tropeços de Israel a caminho de Canaã e a sublime história da infinita misericórdia de Deus para com eles. Deus é fiel. Israel pecou e cometeu muitos erros, porém os planos do Senhor em relação a Israel e a toda a humanidade não foram frustrados. Como crentes, devemos repudiar toda forma de idolatria, entronizando a Deus como o único Senhor em nossos corações e mentes. Assim finalizamos mais um podcast Lições Bíblicas Dominical. Contamos com a sua audiência numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Primeiramente, eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.